Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com John Rosenstern e o filho dele e meu amigo Josh Rosenstern também. E a maioria de vocês aqui, tanto John quanto Josh, no Insight que passa todos os dias, na verdade 2 ou 3 vezes por dia, uma vez de manhã e uma vez à noite. Glória a Deus por isso. E eles falam de muitos assuntos, mas eles falam de muitos eventos atuais, não é mesmo? Eventos atuais, e explicamos também a história até chegar nesses eventos. Pois é muito interessante, é o que eu penso, e encorajo você a assistir o programa deles, como a maioria já faz. Espero que todos possam assistir. Dave Smith e Dr. Don Paul Gray, é muito bom estar com você. Você é muito especial para nós. Olha, você está falando para outras pessoas sobre o estudo na palavra? Eu acho que é muito importante. E tivemos alguns missionários aqui, algumas semanas atrás, e gostei muito de ouvir que eles receberam a Bíblia de estudo do expositor e em uma igreja específica, em uma reunião de pastores, e eles deram várias Bíblias, que uma acabou caindo na mão de um homem, que ele foi se assentar embaixo de uma árvore e estava ensinando sobre o livro de Apocalipse. E ele se assentou debaixo da árvore e disse: Senhor, eu não entendo nada do livro de Apocalipse. E ele falou: eu não entendo nada nesse livro. O Senhor pode me dar algo para me ajudar a ensinar esse povo sobre o livro de Apocalipse? E ele disse que estava com a Bíblia na mão, abriu, do nada. Ele abriu e viu todos os comentários ali depois do texto, e ele pensou: será que esses comentários estão em Apocalipse também? Ele abriu e rapidinho o Senhor respondeu a oração dele, e ele falou: glória a Deus, agora eu posso ensinar. Tomara que ele possa mesmo. Outra possível resposta para a questão que temos discutido, por que as igrejas não iam querer ter o mover do Espírito Santo, nós já vimos nos últimos séculos o movimento da iluminação, que não dependem mais da revelação de Deus, e sim da razão. E acho que uma pessoa, ou qualquer que seja o líder espiritual, quando ele examina as coisas, fica mais fácil depender da razão do que depender do mover e operar do Espírito Santo. Mais cedo alguém mencionou: Dave, como assim depender da razão, hein? A educação, né? A habilidade intelectual, dependendo de si mesmo. Mas pessoas cheias do Espírito, elas sabem que essas coisas que você mencionou são importantes. Deus não recompensa a ignorância, mas eles não sabem que o Espírito de Deus vai além disso? Aparentemente, alguns não sabem ou não querem, porque é mais fácil depender da minha habilidade intelectual do que do Espírito de Deus. Por que eles estão no ministério? O que eles estão fazendo no ministério? Eventualmente estão tentando ajudar pessoas, mas acabam fazendo da maneira errada e não ajuda ninguém, porque o Espírito de Deus é a única coisa que pode mudar o coração da pessoa. A educação não pode. É importante, mas não pode mudar o coração. O que você quer dizer com mudar o coração? Você está certo, mas eu quero que as pessoas entendam. O que deve acontecer, estou pensando no fruto do Espírito. Quem pode produzir o fruto do Espírito? O homem não pode. E creio que isso é uma parte do processo de santificação. Ter as características de Deus em nossas vidas: amor, paz, longanimidade. A educação não pode fazer isso. Você pode ler milhares de livros sem ter o fruto do Espírito. Os fariseus, creio que foram um bom exemplo disso. Memorizaram livros inteiros da Bíblia
e não puderam reconhecer Jesus de pé diante deles. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vez após vez, o que você falou também está coberto de razão. Que a não ser que o coração seja transformado, você não vai chegar em lugar nenhum, para sempre aprendendo e jamais chegando ao conhecimento da verdade. A minha pergunta é o seguinte: a Bíblia várias vezes menciona o coração. Jeremias diz que o coração é maldoso e enganoso, estou parafraseando, é claro. Eu acredito que quando a Bíblia fala do coração do homem, não está falando daquele órgão físico que bate 72 vezes, mais ou menos, por minuto no peito de um homem. Vocês concordam? Ele não está falando deste órgão físico. Eu acredito que está se referindo, e posso estar errado. Se eu estiver, vocês me corrijam. Eu acredito que está se referindo à alma e o espírito do homem. Você não pode mudar um homem até que o espírito dele e a alma dele seja transformado. Eles precisam ser transformados e só o poder de Deus pode fazer isso. Não pode acontecer de outra maneira. Uma regeneração precisa existir, uma regeneração completa da pessoa. O pecado destruiu e apodreceu até a raiz. Não há nada de bom para começo de conversa. O Senhor tem que renovar tudo. E glória a Deus, porque é isso que Ele faz. Ele regenera. Eu estava pensando, enquanto ouvia a conversa, se alguém pode ser corrigido nesse painel aqui, é claro que sou eu. Mas, hoje, quando olho para a igreja moderna, vamos dizer assim, falando dos dons do Espírito, do mover e operar do Espírito Santo, eu devo dizer que, talvez vamos dizer os jovens, a geração mais jovem, que tem a minha idade, com 30 anos, chegando nos 40, que está se tornando a maioria, eu não acho que é questão de eles desejarem ou não. Acho que a grande maioria não conhece. Falar do grande mover e operar do Espírito Santo no que diz respeito ao grande movimento de cura, eu preciso falar das coisas do passado, de gerações passadas. Porque quando olho para outras igrejas, ministérios e outras coisas na televisão, com a mentalidade aberta, sempre esperando que estejam pregando algo certo, eu não vejo nada que chegue perto do que é a verdade. Joshua, você está correto. E é ignorância mesmo. E eles não sabem. Você está correto. E falam a mesma coisa da cruz. Na grande maioria, eles não sabem. Se alguns soubessem, iam se rebelar e outros iam aceitar, mas eles não sabem. Mas a razão por isso é porque não é pregado e ensinado por trás dos púlpitos. Eu concordo. Eu olho, por exemplo, quando os filhos de Israel entraram na Terra Prometida, o Senhor os levou para a Terra Prometida e a geração, que era Josué e Calebe, que era uma geração, tinha uma fé tremenda quando paramos para pensar em tudo que o Senhor fez. Daquela geração, aí você vê no livro de Juízes, que vem logo após Josué, claro, e você vê que uma geração inteira, acho que a Bíblia diz que não sabia nada sobre o Senhor. Como é que eles chegaram àquele ponto? Você teve a geração de Josué e uma geração que, no fim das contas, Juízes termina dizendo que eram maus e todo homem fazia o que achava certo em seus próprios olhos. É por causa do que o Dr. Gray falou no último programa. O pregador diz: eu sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde em minha igreja. Eles não querem o mover do Espírito. Não há desejo por aquilo. Eles não pedem ou perguntam por que isso é importante para mim. Não existe hoje em dia. Eles não... Porque isso acaba atrapalhando. Sim, acaba atrapalhando a ordem de eventos deles ali. Em relação à minha história, eu quero dizer que o pastor explicou muito bem. Ele explicou muito bem, mas fiquei chocado porque aquilo não aconteceu por tanto tempo naquela igreja. Mas olha, eu estava escutando um canal de TV ontem e era um ministério que vem lá de Orlando, um grupo chamado Ligonier. É isso mesmo? Nunca ouviram falar? É a palavra que eles escolheram
era o Dr. R.C. Sproul. Você conhece esse nome, Dr. R.C. Sproul? Eu conheço o nome, mas não sou familiarizado. Então, é o ministério dele, mas ele já faleceu há alguns anos. Tinha um irmão pregando lá, irmão Swagger, ele enfatizou, e eu escutei ele com bastante atenção. Não sabia o que ele estava dizendo, mas até que finalmente entendi que ele era presbiteriano. Eu escutei e foi maravilhoso como ele estava chamando a igreja de volta para a cruz e falando do versículo em 1 Coríntios 1:8, falando disso com as pessoas e falando de avivamento na história. E eu falei: qual é o nome desse homem? Não colocaram o nome dele ali, mas ele já era mais velho, mas ele estava falando a verdade, e ele é o único pregador, fora esse ministério aqui, que já ouvi se levantar em televisão nacional e dizer: essas igrejas neoliberais não estão fazendo o que Deus quer que elas façam. Olha, ele foi demais. Você disse que ele é presbiteriano? Presbiteriano. E olha, glória a Deus, pregando a cruz e falando dos neoliberais. Ele falou: estudantes que eu treinei estão fazendo isso e aquilo, mas não está certo. E olha, eu não sei qual o nome do homem, mas eu vou até pesquisar, porque esta mensagem da cruz vai se espalhar. Está se espalhando também, viu? Está se espalhando. Os presbiterianos estavam pregando ontem à noite. Maravilhoso! Muito bom ouvir isso. Quantos anos você disse que ele tinha? Eu acho que ele devia ter uns 39, a minha idade. 39, né? Acho que ele devia ter uns 65, não é verdade? Olha, isso aí não importa, para dizer a verdade. Mas ele pregou muito bem e foi lindo, viu? Eu escutei ele pregar e eu falei: Deus, usa esse homem aí. Maravilha, viu? Temos que ir para o intervalo. Não saia daí. Voltamos já e continue assistindo para ser abençoado.